Olá galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nessa aula vamos resolver aí a segunda parte das atividades relativas ao segundo ano do ensino médio regular. Estamos aí na semana 4, volume 2 do nosso plano de estudo tutorado, material oferecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Mas antes de irmos aí para as atividades, eu peço para vocês, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e se essa aula for útil, deixa aquele like lá pra gente. Eu sou o professor Camilo, professor de Física do Escola Online. Atividade 1, vamos lá. Sobre a refração da luz no meio, responda. Um sistema de lentes produz uma imagem real de um objeto, conforme a figura ao lado. Tenho aqui um objeto e tenho uma imagem conjugada desse objeto. Ele quer que eu calcule a distância focal e localize a posição de uma lente que produz o mesmo efeito. Ou seja, ele me pede aí para eu achar a distância do objeto até a lente, a distância que a imagem se encontrará desta lente e a distância focal, ou seja, a distância entre o ponto chamado foco até o centro óptico da lente. Vamos começar aí. Primeiro, eu gostaria de deixar para vocês aí como regras básicas. Confie em mim, tanto para espelhos quanto para lentes. Toda imagem direta, galera, é virtual, ou toda imagem virtual é direta. Toda imagem invertida é real, ou toda imagem real é invertida. Observe que ele falou para vocês que a imagem é real. Está percebendo que ela é invertida? Agora, eu pergunto, o que é ser invertida? Ela está no sentido oposto em relação ao objeto, certo? Ela está ordenada no sentido oposto em relação ao objeto. Lembra disso aí em aulas passadas? Outra coisa, galera, isso é importantíssimo. Isso vale tanto para lente quanto para espelhos. O elemento, objeto ou imagem que estiver mais próximo do espelho ou lente será menor. Logo, vocês percebem que a imagem aqui ela tem uma menor dimensão, uma menor altura? Logo, garanto para vocês, a distância que separa o centro óptico dessa lente, a imagem, ela é menor do que a distância que separa o objeto do centro óptico da lente. Logo, o elemento, o objeto ou imagem que estiver mais próximo da lente, o espelho, será menor. Se a imagem é menor, ela vai estar mais próximo da lente. Mas é isso que nós vamos provar aqui nessa atividade. Mas antes, características da imagem formada, né? Ela é menor, ela é invertida e toda imagem invertida é real, ou toda imagem real é invertida. Lembre-se disso, ajuda bastante. Vamos lá. Primeiro que eu vou buscar aí com vocês é a posição da lente aí, ó. Eu quero saber a distância do objeto à lente, a distância da imagem à lente. Tranquilo. Objeto, imagem. Vamos colocar uma lente aqui, ó. Eu vejo aqui, coloquei uma lente aqui, ó, numa certa posição. Vamos aí observar os raios notáveis. Todo raio que incide paralelamente ao eixo principal, ele refrata passando pelo foco imagem, certo? Todo raio que incide sobre o centro óptico da lente, ele refrata sem sofrer desvio, ele passa reto. Olha que agora eu fiz cruzar os raios refratados, são eles que me interessam para a formação de imagem. Se os raios refratados se encontraram, eles mesmos, agora eu tenho imagem real. É isso que justifica uma imagem ser real. Eu não tenho aqui o cruzamento do prolongamento dos raios refratados, e sim o cruzamento dos raios efetivamente refratados. Imagem real. Lembram dessas definições? Já trabalhamos isso aí. Ele me deu também que a altura do objeto, HO, seria de 4 centímetros. E o tamanho, a altura da imagem formada, 1 centímetro. E aí? Pois bem, a distância que separa o objeto desta lente, eu chamei de DO,
DI será a distância que separa a imagem da lente, do centro óptico da lente. E vocês podem perceber agora que se eu pegar o valor, o comprimento, o tamanho de DO e somar o tamanho de DI, isso será igual a 100 centímetros. Então, DO mais DI, 100 centímetros, certo? E aí? E agora eu quero trabalhar essa relação aqui, ó, o aumento linear. Primeiro, nós sabemos aí, ó, que se eu pegar a altura da imagem e dividir pela altura do objeto, isso vai ser igual a distância que separa a imagem do centro óptico dividido pela distância que separa o objeto do centro óptico. Só que tem um sinal negativo aqui da equação. Então, vamos colocar os valores. 1 centímetro é justamente a altura da imagem, HI. 4 centímetros, a altura do objeto. Isso é igual a menos DI sobre DO. Galera, para tudo. Presta atenção. Apareceu um sinal de menos aqui que não estava na equação. Mas vocês percebem que o objeto aqui, ó, ele está, vamos falar que ele está ordenadamente para cima, sentido para cima, e a imagem está invertida. Tá vendo que o sentido aqui é oposto? Então eu coloco um sinal de menos justamente para demonstrar isso. Essa inversão você observa com esse sinal de menos aqui, ó. Certo? Então, menos 1/4 é igual a menos DI sobre DO. Logo, distância que separa o objeto do centro óptico da lente é 4 vezes a distância que separa a imagem do centro óptico da lente. E nós observamos lá no início que a distância do objeto à lente somada à distância da imagem à lente é igual a 100. Basta eu colocar aqui, ó, no lugar de DO, substituir por essa parcela aqui, ó. Então, 4 vezes DI mais DI é igual a 100. 5 que multiplica a distância que separa a imagem da lente é igual a 100. Logo, DI, distância entre a imagem e a lente, 20 centímetros. Volta aqui, galera, ó. DO mais DI igual a 100. Logo, observa que DO mais 20 é igual a 100. Distância que separa o objeto da lente, 80 centímetros. Perceberam aí que eu afirmei para vocês que quanto menor for o elemento, nesse caso a imagem, menor será a sua distância até a lente? Pois bem, está provado aí, né? Está vendo que a distância que separa o objeto da lente é maior? Vamos lá agora buscar o que ele chama de distância focal. O que é a distância focal, galera? Eu vou ter um ponto aqui, ó, que eu vou chamar de foco-imagem. E eu quero saber a distância que separa esse ponto, chamado foco, até a lente. Vamos lá, coloquei uma lente aqui. Só que eu quero aqui, primeiro, uma referência. Vamos pensar assim, ó. Todo raio que incide paralelo refrata passando pelo foco-imagem, que é esse pontinho aqui. Certo? Então aqui, ó, ponto focal. Eu quero descobrir a distância que separa esse ponto da lente. Vocês percebem que DO, 80 centímetros, DI, 20 centímetros. E esse ponto aqui ele está mais próximo do centro óptico da lente do que a imagem formada. Então, quando eu equacionar aqui, resolver o que ele me pede para encontrar a distância focal, eu terei que achar um valor menor do que 20 centímetros. Senão eu terei cometido algum equívoco, certo? Aqui eu já tenho as relações, ó, DO 80 centímetros, DI 20 centímetros. Lei de Gauss. 1 sobre distância focal é igual a 1 sobre DO mais 1 sobre DI. Só substituir os valores, né? 1 sobre distância focal, é o que eu quero, é igual a 1 sobre 80 mais 1 sobre 20. Tirei o mínimo múltiplo comum aqui e operei, ó. O mínimo múltiplo comum, 80. 80 dividido por 80, 1 vezes 1. 1. 80 dividido por 20, 4 vezes 1, 4. Logo, 4 mais 1, 5, que divide 80. Muito cuidado nessa hora. É muito comum o aluno chegar nesse ponto aqui e te entregar essa resposta. Ó, aqui eu tenho uma operação ainda a terminar. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Você chama de multiplicar cruzado, né? Então, a distância focal seria 80 dividido por 5. Logo, essa distância focal são 16 centímetros. Bateu aí com o que a gente pensava, né? Esse ponto aqui é, ó, que é onde o raio refratado encontra o eixo principal, ele está mais próximo do centro óptico da lente do que a imagem formada. Então, realmente, o foco, aí, a distância focal, é menor do que 20 e vale 16 centímetros. Galera, espero que vocês tenham entendido aí, né?
E vamos partir para a próxima questão. Vamos lá. Sobre a refração da luz no meio, responda. Resumidamente, explique como funciona a formação de imagem no olho humano e quais as principais anomalias da visão, incluindo o daltonismo. Tá bom, vamos tentar fazer isso aí, galera. Aqui eu tenho o perfil de um olho, sabe, do olho humano. E eu tenho aqui, vamos trabalhar um pouquinho a fisiologia do olho. Tá? Primeiro, o que seria a córnea? É uma película curva, está representada aqui, transparente, responsável pela primeira e maior parte da refração da luz, que vem do meio exterior. O que é refração mesmo, gente? É a relação da variação da velocidade da luz ao mudar de meio. A luz está aqui, incidida no ar, aí ela encontra uma superfície de separação aqui, um tecido, né? E essa luz, de certa forma, ela é freada, tá? Outra coisa, a pupila. A pupila, ela controla a quantidade de luz que chega ao cristalino para permitir uma visualização adequada dos objetos. Então, é muitas vezes aquele buraquinho que vocês têm no olho. Se vocês quiserem observar isso aí, vocês podem ir ao banheiro e acendam a luz. Vocês vão ver que a pupila ela vai diminuir o seu diâmetro, o seu calibre, para permitir uma menor quantidade de raios chegar até o fundo do olho e a imagem seja nítida. Agora, se você for para a região mais escura, com menor intensidade luminosa, tem menor quantidade de raios de luz naquele local. Então a pupila ela tende a aumentar o seu diâmetro, o seu calibre, para que maior quantidade de luz atravesse, chegue ao fundo do olho, que a gente vai chamar de retina, e você tem uma imagem nítida, certo? Então a pupila ele regula, aqui é um mecanismo que regula a quantidade de luz que chega até o fundo do olho, beleza? Cristalino. Cristalino é importantíssimo para a gente. É uma lente biconvexa convergente, é uma lente natural. É essa lente aqui, Perceba então que o olho, gente, é um conjugado, é uma associação de lentes. Eu tenho várias lentes aí que formam um olho. Só que daí, para simplificar, nós fazemos esse estudo mais simplório, muitas vezes analisando só o efeito do cristalino. Tranquilo? Músculos ciliares. A função dos músculos ciliares, que estão tanto aqui embaixo na extremidade inferior do cristalino, quanto na extremidade superior, é de comprimir o cristalino, de modo a alterar a curvatura. Se ele comprime mais, ele deixa o cristalino mais esférico, mudando o ponto focal, certo? Se ele comprime menos, se ele relaxa, ele deixa o cristalino mais delgado, também mudando o ponto focal. Então, esse músculo aqui, ele é capaz de alterar, certo? A posição do foco dentro do olho. O que seria a retina? Camada encontrada internamente no olho e destaca-se por possuir células fotorreceptoras. São aí os cones e bastonetes, que são capazes de captar a informação visual e enviar essa mensagem ao nervo óptico. Então, o cristalino aqui, importantíssimo para a gente, é nosso anteparo. Lembra que eu disse para vocês que anteparo só capta imagem real? Olha a imagem formada. Eu tenho um objeto, aqui ele simula uma árvore aí, e lá no fundo do olho, o olho funciona como se fosse uma máquina fotográfica. Eu tenho a imagem menor que o objeto e invertida, e ela está projetada sobre a retina. Se isso não acontecer, a imagem não é nítida. Para que a imagem seja nítida, ela tem que ser jogada, ela tem que ser projetada sobre a retina. Pois bem, fique com essa informação, certo? A imagem deve ser projetada sobre a retina para que haja acomodação visual, nitidez. E é muitas vezes essa curvatura aqui, do cristalino que faz com que essa imagem seja projetada sobre a retina. E depende também da distância que o objeto está do olho, né? Certo? Vamos lá. O nervo óptico. Aqui embaixo eu tenho o nervo óptico. Ele comunica aqui, o fundo do olho aqui ao cérebro. O cérebro vai codificar a imagem, né? E aí vai fazer que você tenha a visão cotidiana que você tem, certo? Então, pensando aí, vamos ver aí, olho normal ou emétrope. Se nós vamos comparar, né? Nós temos que ter alguma referência. Então vamos primeiro conhecer um pouquinho do nosso olho normal, ou também chamado de emétrope. Eu tenho um olho aqui, eu tenho um objeto, ele está um pouco distante, vamos pensar aqui, e tem a imagem formada sobre a retina, tá vendo? Projetada na retina. Os raios estão incidindo paralelo, estão refratando, nesse caso mudando sua direção,
E aqui, ó, eles se cruzam aqui no foco e aqui eles formam a imagem do objeto, na retina. Então, o olho emétrope, uma pessoa, por exemplo, que não tem defeito de visão, nós falamos que ele tem um ponto próximo de nitidez visual, que está aproximadamente a 25 centímetros do olho. Se você aproximar demais do objeto, se você tentar ler e for aproximando um caderno, você vai perceber que as letras não ficarão nítidas, elas vão começar a ficar embaralhadas. Por quê? Porque você ultrapassou o ponto limite próximo. Aí você não consegue mais nitidez de imagem. Mas eu também tenho um tal de ponto remoto, é o ponto mais distante que você pode enxergar. E a gente fala que é no infinito. Mas como no infinito, professor? Lembra que eu falei para vocês que para a física infinito significa muito distante? E você consegue enxergar muito distante. Se você olhar para o céu aí, dependendo da situação, você pode observar um avião passando muito distante. Você não vai ter riqueza de detalhes, mas a silhueta, certo? A geometria você consegue observar. Se você está aí numa praia e olha para o limite no horizonte, talvez você enxergue um barco ao longe, um pássaro aí no céu ao longe. Então, você é capaz de enxergar objetos muito distantes. É o que a gente chama de infinito. Tá bom. DI, o que é isso? É a distância que separa a imagem da lente. E nossa lente aqui é o cristalino. Gente, isso aqui seria o diâmetro do olho. Mais ou menos 2,5 centímetros. E é constante. Certo? Essa distância aqui, em geral, ela é constante. E agora, prestem atenção. Cristalino. Varia o foco segundo DO. Isso aqui é DO, tá? Para acomodação visual, ou seja, segundo a distância que separa o objeto do cristalino, o cristalino vai mudando a sua conformidade através aqui da compressão dos músculos ciliares ou relaxamento para que a imagem seja formada na retina, porque você precisa disso. Se sua imagem não for formada na retina, a imagem que você capta aí, gente, você tem algum defeito de visão, certo? Então, essas são as características de um olho normal. Vamos observar algumas anomalias aí. Primeira e clássica, miopia. É o alongamento do globo ocular, certo? Agora, o que seria o globo ocular? Tá vendo que eu tenho essa face aqui, ó, onde está a retina? Isso aqui seria o meu globo ocular. Por algum motivo, ele alongou, ele saiu da sua posição natural. Repare que os raios que estão incidindo aqui sobre o cristalino estão sendo cruzados, estão se encontrando nesse ponto para formar a imagem. Só que esse ponto aqui não está sobre a retina. Antes estava. Por algum motivo aí, ó, o globo ocular se alongou. E eu tenho que pegar esse ponto aqui, por exemplo, e jogar para cima da retina para que eu tenha acomodação visual. Certo? Então, a miopia está associada ao alongamento do globo ocular. Então, imagem formada antes da retina. Os raios estão aqui, ó, se encontrando aqui na retina. Desculpa, antes da retina. Ele tem que ser jogado para cá, mas eles estão se encontrando antes da retina. A imagem é formada sem nitidez antes da retina. Certo? Observe agora essa representação. Ó, eu tenho aqui um olho normal, emétrope, e ele joga a imagem formada para a retina. Por algum motivo, a imagem continua naquele local, mas o globo ocular se alongou. Então, isso aqui representa o defeito de visão associado à miopia. Observem vocês, né, por essa imagem, que vocês conseguem enxergar com nitidez essa garota aqui na frente, mas o que está ao fundo não está nítido, está borrado, está manchado. Ou seja, a miopia é um defeito de visão que dificulta enxergar objetos distantes. Então você tem dificuldade de enxergar a longas distâncias. E como você corrige a miopia? Com lentes divergentes. Observa aqui, ó, um olho aqui, ó, míope. Eu tenho uma lente aqui, ó, nesse caso de bordas largas, ela está no ar, então toda lente de borda larga imersa no ar estelar é divergente. Não diz que toda lente de borda larga é divergente, não. Cuidado, hein? Diz que se ela está imersa no ar, nesse caso ela é divergente, sendo de borda larga, tá? Então, primeiro, os raios antes de chegar aqui, ó, sobre o cristalino, eles se afastam, eles divergem. Quando eles encontram aqui a córnea e o cristalino, aí eles convergem. Aí eles são jogados para cima da retina. É esse olho aqui, ó, sem a lente corretiva. Agora eu tenho esse olho aqui com a lente corretiva, né? Uma lente de um óculos, por exemplo, aí. Certo? Então,
Qual tipo de lente que corrige a miopia? Lentes divergentes. Eu tenho até uma piadinha muito sem graça, mas eu me reporto a ela. Dizem o seguinte, que o míope não vai ao zoológico, por quê? Porque usa lente divergente, não é de ver animal. Podem não rir, podem criticar, mas na hora da prova vocês vão lembrar. Aí vocês lembram de mim, tá? Isso é cotidiano, isso é característico. Toda vez o aluno diz isso. Poxa, professor, lembrei disso devido àquela piada. Sim, então é didático, né? Partamos para a próxima antes que eu fique com vergonha, tá? Agora, um outro defeito de visão, a hipermetropia. Agora também está associado ao globo ocular aí, ó. Não tem nada a ver com cristalino. Agora, não sei por que o globo ocular ele encurtou. Repara nessa imagem que inicialmente o cristalino naturalmente jogava os raios aqui para essa posição onde forma-se a imagem. Só que, sei lá por que, houve um encurtamento do globo ocular. E agora, o que eu tenho que fazer para enxergar com nitidez? Jogar esses raios aqui para formar a imagem aqui. Então, meu amigo, a imagem é formada depois da retina, no olho hipermétrope. Certo? Eu tenho que dar um jeito de jogar esses raios para cá. Eu tenho dificuldade, nesse caso, de enxergar objetos próximos aí, objetos próximos. Observe pela imagem aqui, que ao fundo você enxerga com nitidez. Só que a garota agora já não tem imagem nítida para você. Eu tenho um olho normal, saudável, um olho hemétrope. Por algum motivo, houve um encurtamento do globo ocular e a imagem está sendo formada após a retina. Eu tenho que corrigir. Como que eu faço? Vou usar a lente convergente. Tá vendo que se você lembra aí que para corrigir a miopia a lente é divergente, você vai lembrar que para corrigir a hipermetropia a lente é convergente? São opostos aí? Então, eu tenho um olho aqui, o mesmo olho que não está saudável. Aí você vai lá e coloca uma lente de bordas finas. Toda lente de borda fina imersa no ar, ela será convergente. Desde que ela esteja imersa no ar, eu garanto para vocês. Então, o raio chega, aí ele converge, ele tende a se aproximar um do outro, depois passa pelo cristalino, converge novamente e é jogado para a retina. Se a imagem é formada na retina, eu tenho acomodação visual. Aí sim, eu consigo corrigir o defeito de visão usando a lente convergente. Tá? Um outro defeito de visão aí é o tal do astigmatismo. O astigmatismo ele está associado ao seguinte, é uma curvatura irregular da córnea do cristalino. Perdeu esfericidade, que perde esfericidade, formando múltiplas imagens. Então agora, ao invés de eu ter um ponto focal, parece que eu tenho vários. Tá vendo que eu tenho vários encontros aqui, os raios vão se cruzando aqui. Não vou dizer que é aleatoriamente, mas eles não se cruzam aqui com certa suavidade. Então, a imagem fica borrada, ela fica sombreada. Disse aí que é enxergar fantasminhas, certo? E como eu corrijo esse tipo de defeito de visão? Aí eu vou ter que usar lentes cilíndricas. Elas são um pouco mais caras, tá? Lentes cilíndricas aí para corrigir o astigmatismo. Então, o astigmatismo está associado agora com a córnea ou com o cristalino com alguma anomalia, né? Ele perdeu esfericidade, certo? Vamos dizer que ele ficou meio rugoso. É um outro defeito de visão aí associado à lente natural, né? E agora, próximo defeito, a presbiopia, visão cansada. Gente, eu não vou nem falar que isso é uma anomalia, sabe? Assim, é muito comum a partir dos 40 anos uma pessoa apresentar presbiopia. Aí, tem várias interpretações para esses casos aí. Vamos pensar no seguinte, eu vou dizer que são os músculos ciliares, eles perdem com o passar do tempo a elasticidade, não comprimindo o cristalino como antes. Lembra lá do músculo ciliar que eu falei que a função dele é comprimir para aumentar a esfericidade ou relaxar, diminuindo a esfericidade, diminuindo o ponto focal lá, imerso lá no moímero, no olho, e aí eu consigo jogar a imagem para uma posição outra com nitidez, com acomodação visual. Então, diz aí que os músculos ciliares, com o passar do tempo, eles perdem essa capacidade de acomodação, de contração do cristalino. Só que aí tem outros autores que falam aí que o cristalino fica enrijecido com o passar do tempo. Tem autores que dizem aí que o cristalino também cresce, comprimindo os músculos ciliares. Enfim, certo? Tem várias interpretações. Mas eu gostaria que vocês observassem isso aqui, Se, nesse caso, você não consegue mais comprimir
o cristalino como deveria, a imagem é formada após o globo ocular. Agora eu não estou falando com vocês que houve qualquer anomalia no globo ocular, não. Agora é o cristalino ou os músculos ciliares que passou por alguma modificação. Se essa imagem é formada após, eu tenho que jogar ela para cima da retina. E aí, o que eu faço? Mais uma vez, assim como a hipermetropia, né, uso lente divergente. Certo, gente? Tranquilo. Último aí que ele pediu pra gente, vamos falar sobre daltonismo. Gente, daltonismo é uma anomalia genética, certo? Então, na verdade, deixei para vocês, ó. Nesse distúrbio, ocorre um problema com os pigmentos de determinadas cores de células nervosas do olho, chamadas de cones e bastonetes, localizados na retina. Gente, os cones, eles captam frequências diferentes. Essa é a função dos cones, tá? Então eu tenho aqui cone ativado quando chega a luz vermelha, cone ativado quando chega a luz verde, cone ativado quando chega a luz azul. Os bastonetes, eles estão mais associados à luminosidade. Você pode até não observar a cor de um objeto no ambiente escuro, mas você pode observar o contorno, a geometria. São os bastonetes aí que têm essa função. É muito mais comum falar que a miopia está associada aos cones, mas enfim, vamos tentar entender isso aqui, ó. No fundo do olho, lá na retina, eu tenho aí essas células fotorreceptoras, né, que são os cones dos bastonetes. Qual é a função do cone, dos cones aí? Observar cores diferentes, frequências diferentes, certo? Então, para o olho normal, eu tenho essa bandeira aqui, ó, que representa as cores do arco-íris, né? Vermelho, laranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Por algum motivo, devido a essa anomalia aqui, por alguma dessas células, ou todas elas, quando são todas elas aí, a pessoa acaba não enxergando as cores, por algum motivo, essas células aqui, ó, elas perdem sua função. Então você deixa de enxergar frequências associadas ao vermelho. Então você pode observar essas cores distintas para, por exemplo, o vermelho, você observa essa tonalidade. Certo? Então isso aqui seria a miopia tratada fisicamente, tá bom? Nós temos aí um trato com a biologia, nós podemos pedir para o nosso professor Charles aí, né, explicar isso para vocês. Nós temos outros defeitos de visão, como a hemeralopia, a xeroftalmia. Vocês podem pedir no canal aí para o professor Charles explicar para vocês, que ele vai explicar. Por que eu não vou fazer isso? Porque não são anomalias aí ou defeitos de visão associados às lentes naturais do olho. Tranquilo? Vamos lá, partamos para a próxima aí. Sobre a refração da luz no meio, responda. No mês de abril de 2020, o telescópio Hubble completou 30 anos e, em comemoração, a NASA, Agência Espacial Americana, divulgou 2 imagens inéditas de nebulosas localizadas em uma galáxia satélite da Via Láctea, na região de formação de estrelas denominada Grande Nuvem de Magalhães. Após apreciar a imagem, pesquise como funciona um telescópio e como ele produz imagens de objetos tão distantes da Terra. Vamos lá, vocês vão primeiro apreciar essa bela imagem, como ele pediu, né? E depois vocês vão pesquisar. Vou ajudar, mas vocês vão pesquisar. Aqui eu tenho um telescópio refletor, certo? Eu gostaria que vocês observassem o seguinte. Ele diz para vocês que esses objetos aí, ó, estão distantes da Terra. Por exemplo, pode ser a imagem aí do Sol, de estrelas, enfim. E nós já falamos que quando as imagens chegam aí de regiões muito distantes como o Sol, elas chegam paralelas, os raios de luz chegam paralelos, são raios cilíndricos, chegam paralelos. Está vendo esses raios aqui, ó, luz do objeto? Ele chega e ele incide nesse anteparo ao fundo aí, ó, do instrumento óptico, e esse anteparo aqui vai ser objetiva. Ele é dado por um espelho parabólico, um espelho côncavo. Quanto maior o raio desse espelho aqui, ó, o diâmetro aí, né? Ele consegue captar objetos mais distantes. Nesse caso, ele incide e ele reflete, né? Ele volta para o mesmo meio e o raio refletido encontra esse espelho secundário aqui, que pode ser um espelho plano, como pode ser um espelho côncavo também. Raio refletido, ele se torna raio incidente para esse espelho, bate, volta aqui e vai para a região chamada ocular, que você tem lentes divergentes. Aqui ele representa 2 lentes divergentes. Então, aí, um observador aqui poderá captar a imagem, mas comumente eles usam softwares para captar essas imagens aí. Tá? Mas pessoas que gostam de
observaram o espaço aí, né? Muitas vezes tem o prazer aí de ter um equipamento desse e observar objetos muito distantes, certo? O que faz você captar objetos cada vez mais distantes é justamente o diâmetro, o raio, ó, da objetiva, certo? Eu quero que vocês percebam aqui, gente, ó, incidência, chegou a um ponto de separação, bateu e voltou, refletiu, chegou a outro espelho aqui, ó, refletiu novamente e aqui refratou, ó. O raio de luz chegou aqui e mudou de meio, até chegar no ocular, onde estará o olho do observador captando a imagem aí, certo? Se vocês derem conta de entender isso aqui, eu já estou bastante feliz aí com a nossa evolução. Mas pesquisem, estão pedindo para pesquisar aí, tranquilo? Galera, chegamos ao final de mais uma aula aí, peço para vocês que nos sigam nos nossos canais. Se essa aula for útil aí, ó, deixa aquele like, deixem comentários e dúvidas lá em nossos canais lá, certo? E estamos aí por vocês. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, galera!